interessante, né, irmãos, que as únicas duas igrejas que são 10 da manhã é a Terezinha aqui. É fogo, né? Porque era a noite aqui. Eu demorei para mandar para esse horário porque eu queria sempre estar aqui. Aí não tem como, mas tudo bem. Amém. Mas sempre uma alegria estar aqui com os irmãos, louvando ao Senhor. Né? Os louvores que sempre levam a gente para o túnel do tempo, né? Eu lembro lá atrás, quando eu tinha mais cabelo, era mais magrinho, ouvi os cânticos, uma beleza esses cânticos. Irmãos, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor e nós vamos estar, na verdade é um encerramento de uma série que eu fiz de primeira aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, e aqui eu preguei o capítulo de número 1, mas hoje a gente vai finalizar com o capítulo de número 5. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5. A partir do 12. A partir do versículo 12. Irmãos, é que o ventilador está soprando minhas folhas aqui. Obrigado, gente. Aí. E a gente vai estar meditando. E o tema que a gente vai estar abordando, que a gente percebe nesse texto, irmãos, é Jesus, um estilo de vida. O Senhor Jesus, ele é um estilo de vida, um estilo de vida do cristão. Né? Eu gostei muito da definição de estilo de vida, dessa expressão, que é o seguinte: o estilo de vida refere-se ao modo de como uma pessoa vive a sua vida diária, incluindo suas escolhas, hábitos, valores e atitudes. O estilo de vida pode impactar significativamente a qualidade de vida, o bem-estar, a felicidade de uma pessoa. Então, o estilo de vida, irmãos, ele se refere ao nosso dia a dia. E a pergunta que eu faço nesse texto é: qual é o seu estilo de vida? Qual é o nosso estilo de vida? Século XXI, pós-modernismo, o mundo está de cabeça para baixo, alguns dizem que o mundo está acabando, né? Mas o que vemos, irmãos, nesse texto? Obrigado, tá bom, ia pedir uma água mesmo. O que nós vemos no texto aqui que nós vamos estar lendo, quando Paulo, Silas e Timóteo, os três, ele escreve uma carta aos Tessalonicenses, né? E quando ele escreve essa carta é muito interessante que eles estão felizes com os Tessalonicenses, porque a igreja de Tessalônica, ela realmente abraçou a fé em Jesus Cristo e o estilo de vida deles era de acordo com o que a palavra de Deus ordena. Era um estilo de vida onde Jesus era o centro de suas ações. Existe um filme que eu gosto muito, eu já o assisti muitas vezes, que chama Em Seus Passos, o que Faria Jesus? Não vi esse filme? Quem não assistiu, assista, eu coloquei no YouTube. É um filme muito interessante, onde as pessoas começam a refletir sobre se no seu lugar o que Jesus faria, a atitude que ele tomaria, e por aí vai. Então, irmãos, vamos estar lendo esse texto primeiro, que é primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12. Está ali no telão também. Que diz assim: irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês. Isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem. E vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. E sejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é que Deus quer que vocês, por estarem unidos com Cristo, façam. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal.
Que Deus, que nos dá a paz, faça que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel para fazer isso. Irmãos, lembrem de nós nas suas orações. Cumprimentem todos os que estão com um beijo de irmão. Peço com insistência pela autoridade do Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém. Amém. Então nós vemos aqui, irmãos, que Paulo, Silas e Timóteo escrevem para os Tessalonicenses e eles elogiam esse povo, mas também dão algumas orientações. Eles ensinam alguma coisa. Irmãos, estou muito feliz com a igreja hoje, olhando assim, né? A igreja parece estar, né? Está gostoso de ver, hein? Graças a Deus. Muita alegria. Né? E o trabalho está só começando, tá, irmãos? O trabalho está só começando. Quando nós lemos essa carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo, Silas e Timóteo, eles estão elogiando a igreja, só que eles falam o seguinte: agora vocês vão fazer ainda mais. Depois que os irmãos tiverem tempo, leiam toda a carta, né, especificamente no capítulo 4, e façam ainda mais. No capítulo 5, irmãos, nós vemos alguns ensinos em relação primeiro à liderança. E a gente vai estar meditando. Por quê, irmãos? Porque graças a Deus, um lugar onde nunca tem briga, discussões, dissensões, é a igreja. Graças a Deus, né? Na igreja não tem. Nunca vi. E olha que eu sou da igreja desde criança, hein? Nunca vi briga na igreja. Né? Graças a Deus, né? Mas, irmãos, quando Jesus Cristo ele é um estilo de vida, né? A nossa atitude é igual a Jesus Cristo. Né? E Paulo, e Silas e Timóteo eles falam o seguinte: tratem os líderes com o maior respeito. Graças a Deus ninguém fala mal do pastor, por exemplo. Né? Ninguém fala. O pastor não é gente boa demais, né? Vai falar mal do pastor? Jamais. Né? Dos presbíteros. Grupo de louvor, eu não vou nem falar que aí que não tem briga mesmo, porque é só aquelas arpinhas, todo mundo assim, um clima gostoso, né? Não tem briga. Não tem. Não cabe briga no grupo de louvor. Né, Marcos? Marcos que quase não manja. Né? Não tem briga. Caraca, que você errou! Aí o baterista, gente, que é baterista, é o que mais sofre, gente. Não, o baterista é tudo ungido por Deus, para começar. Aí o baterista tá, ele nem fez nada, todo baterista, toca um pouquinho, ele nem começou. Toca mais baixo. Toca mais baixo, na verdade, essa é a frase. Né? Mas, irmãos, quando nós vemos a palavra de Deus, é algo muito interessante. Por quê? Porque eles estão ensinando esse povo, com a liderança tem um maior respeito. Né? Para os que trabalham junto com a igreja, os que são chamados por isso. E essa é nossa, irmãos, nosso primeiro ensino, na verdade, nosso primeiro ponto aqui, que é o versículos 12 e 13, onde Paulo, Silas e Timóteo, eles explanam isso. Por quê, irmãos? Porque quando nós temos o estilo de vida que Jesus Cristo é quem comanda, Ele pauta a nossa vida, nós respeitamos a liderança. Nós respeitamos aquele que é chamado para guiar e pastorear o povo. Mas primeiro, antes, Jesus Cristo tem que ser o seu estilo de vida. Sabe, irmãos, isso parece uma coisa simples e uma coisa talvez até meio clichê, assim, todo mundo fala isso. Mas, irmãos, quantas e quantas pessoas estão dentro das igrejas e não tem Jesus como estilo de vida? Porque quando nós nos adaptamos a instituição igreja, somente um lugar onde eu venho, ou para tocar, ou para cantar, ou para ouvir, ou para ficar sentado e tal, e muitas vezes eu agrego isso a interesses próprios meus, porque eu tenho uma necessidade de dominar sobre a vida de outras pessoas. Isso acontece muito em igreja, pessoas que querem dominar sobre a vida de outras pessoas, irmãos. Isso não é o estilo de vida que Jesus Cristo pauta. E quantas lideranças sofrem com irmãos que não têm esse estilo de vida, e aí tem brigas, aí tem divisões. Quantas igrejas eu já vi que rachou no meio, irmãos?
irmãos? Metade gostava de um, metade gostava do outro, e por aí vai. Graças a Deus também na igreja não existe uma coisa chamada fofoca. Não existe. Mas se existisse, tá, irmãos? Existe uma reflexão muito interessante de um pastor onde a igreja estava bombando, lotada, linda, todo mundo trabalhando, todo mundo tendo Jesus como o seu guia, o seu estilo de vida. Só que de repente, e isso é verdade, eu conheço um pastor que aconteceu isso com ele, um negro começou a despregar tudo que ele pregava. O pastor pregava no domingo, e esse irmão, ele ia de casa em casa despregando tudo que o pastor pregava. A igreja começou a esvaziar, a igreja começou a ficar minguada. E o que acontece, irmãos? Esse pastor descobriu, né, as atitudes desse irmão e levou esse irmão para um alto de uma montanha onde estava ventando muito, só que ele levou um travesseiro, aquele travesseiro de pena. Quem já viu aquele travesseiro de pena? E chegando lá no alto, ele pegou as penas daquele travesseiro e espalhou todas as penas por aquele vento. E o pastor falou para ele: agora você vai e pega pena por pena, uma por uma. Aí o rapaz falou: isso é possível de fazer? Mas ele falou: foi isso que você fez isso na igreja. Você fez isso na igreja. E agora para recuperar tudo de novo? Então, irmãos, quando Jesus Cristo ele não é o seu estilo de vida, o nosso estilo de vida, nós consequentemente e recorrentemente vamos pecar. E infelizmente, irmãos, onde entra o pecado, acaba com a vida de qualquer instituição, qualquer vida de pessoa. O pecado é onde começa toda a destruição de uma pessoa, tanto por dentro como por fora. E a igreja é a mesma coisa, porque a igreja é o organismo vivo. E a igreja, sendo o organismo vivo, entrando o pecado acaba com a igreja. E o que é o pecado nesses casos, irmãos? Pessoas que têm os seus próprios interesses. Eu quero meu interesse, eu quero ser o líder disso, eu quero ser o líder daquilo, eu quero mandar naquele outro. E o que acontece? Jesus não é a sua pauta. Jesus ele não orienta o seu caminho e será uma vida de pecados dentro da igreja. Por isso que, irmãos, é tão importante ter respeito à liderança da igreja. E nós vemos no versículo 12, por exemplo, Paulo dizendo: irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem, e vivam em paz uns com os outros. Irmãos, esse texto não está dizendo: se o pastor estiver roubando, deixa ele roubar e ora por ele. Não é isso, tá, irmãos? Não é isso, porque isso é mentira, porque o pastor é ungido do Senhor. Não é, nenhum pastor é ungido de nada. Todos nós somos ungidos com o Espírito Santo de Deus. Todos nós. O pastor, porque muita gente está falando: o pastor é ungido, não mexe com ungido. Não, mexe sim, denuncia. É para denunciar se tiver coisa errada sim, tá? Porque, irmãos, crer nessa palavra também é pensar. A palavra de Deus nos chama para pensar, né? É um livro de John Stott que eu indico a todos, já li esse livro, é muito interessante. Que crer também é pensar. Temos que interpretar de maneira saudável esse texto, onde fala para respeitar o líder que é saudável, o líder que quer ver a congregação crescer, o líder que quer guiá-los no caminho do Senhor. E não o cara rouba, o cara prostitui, na igreja está acontecendo muito isso, que é ungido. Ungido nada, não tem nada de ungido, né? Tem sim, irmãos, o homem de Deus que trabalha e cuida da igreja, né? Uma palavra também de John Stott, uma frase que eu gostei muito, que diz o seguinte: o pastor é um servo de Deus e da igreja, e como tal deve ser respeitado e honrado. No entanto, o respeito não deve ser baseado na personalidade ou no carisma do pastor, mas sim na sua fidelidade à palavra de Deus e na sua obediência ao chamado de Deus. Essa é uma frase de John Stott. Então, irmãos, estamos aqui reunidos, temos uma liderança e temos que respeitá-los com racionalidade,
com sabedoria. A palavra de Deus sempre nos chama para sermos sábios. Não para obedecer cegamente. Ah, meu pastor falou, está falando. Não. Temos que ver se está na palavra de Deus, que é o mais importante, irmãos. A palavra de Deus é o mais importante. Não importa o que eu acho, ou não importa o que eu penso, mas o que a palavra de Deus está nos ensinando, e nos ensinando nesta manhã. Temos, irmãos, que dar valor a essa palavra, para que ela modifique a cada dia o nosso dia, a nossa vida, os nossos relacionamentos, tanto com as pessoas, como para com Deus. Não sei se vocês já conheceram pessoas que querem ser missionários na África, só que não falam com o vizinho. Alguém já conhece, né? Mas como? Qual que é a lógica disso, né? Ah, não, aquele vizinho não gosta, não, mas eu quero ser missionário na África. Não tem lógica, né? Então, irmão, se Deus ele não pauta as nossas ações, tem coisa errada. Por isso, a aplicação disso, irmãos, é prestarmos muita atenção nos nossos relacionamentos. É a primeira coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse versículo é lindíssimo. Mas o que ele está falando? Porque amar a Deus é uma delícia, irmãos. Tem coisa melhor que amar a Deus? Eu estava vendo o testemunho de uma mãe. Ela tinha piscina na casa dela, o filho dela caiu. Ela não viu o filho dela, afogou-se, né? Ele ficou muito mal, afogou-se, tiraram ele da piscina. Ela começou a orar, começou a pedir ao Senhor, desesperado e tal. Ressuscitaram o menino, depois de algum tempo. O menino ficou sem separar nenhuma. Foi um milagre, realmente. E o menino começou a contar a história dele, o que ele sentiu que foi para o céu e conversou com Jesus. Caramba, que legal, né? Olha, que bênção. Ele falou, mãe, e lá tinha uma mesa lotada de fruta. Eu falei, eu quero ir para o céu. Mesa lotada. Né? Então, irmãos, uma criança, mas nós adultos, se não nos tornarmos como uma criança, não herdaremos o reino dos céus. Não herdaremos. Não que devemos ser infantis, mas devemos ser humildes como uma criança, irmãos. Muitas vezes ouvir como uma criança. Né? E no capítulo 4 de Tessalonicenses, Paulo fala justamente isso. Nós os ouvimos como crianças muitas vezes. E quantas referências a palavra de Deus nos mostra que devemos sim viver como crianças. Isso, irmãos, porque Paulo está ensinando o respeito à liderança da igreja. No segundo ensino, irmãos, nós vamos ver algo muito importante e que devemos tomar todo o cuidado do mundo. Né? No primeiro, a gente vê que temos que amar e respeitar a liderança. No segundo, irmãos, ter firmeza. Esse texto nos mostra, irmãos, que devemos ter firmeza, que está no versículo 14, que vai dizer o seguinte, ó: pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Eu estive comentando na semana passada e é muito interessante quando você lê as cartas de Paulo. 3 coisas ele sempre fala, que é paciência, fé e amor. Ele sempre fala sobre 3. Na verdade, 4, a esperança. Né? Sempre tem esperança também. Mas paciência está quase em tudo que ele escreve, está paciência. Fico pensando, acho que uma coisa que ele devia ter muito era paciência. Né? Ele escreve muito sobre paciência. Né? Então, irmãos, o que acontece? Ter firmeza. Irmãos, qual é a firmeza da nossa fé? Eu fico pensando muitas vezes qual é a firmeza da minha fé. Qual a firmeza da nossa fé? Será que realmente nesse estilo de vida que Jesus é na minha vida, será que realmente eu tenho firmeza no que eu estou vivendo, crendo, pensando, refletindo? Será que isso realmente, irmãos, faz parte da minha vida? Porque olha só que interessante, no versículo 14, ele fala, primeiro, aconselhem com firmeza os preguiçosos. Olha que interessante. Preguiçosos. E preguiça, irmãos, é uma coisa interessante no meio cristão, que as pessoas falam que tem preguiça numa boa. Ai, estou morrendo de preguiça, né? Ai, que preguiça. É pecado. É pecado. Não é brincadeira, é pecado. Né? Então, Paulo está falando
para quem não gostava, não era chegado no serviço, irmãos. Ó, é para trabalhar. E é para aconselhar com firmeza. É para ser até mais duro, sim. Mas muitas vezes, esse pecado da preguiça, ela é bem aceita. Não, tá com preguiça, mas está tudo bem. Né? Só que não, irmãos, a palavra de Deus nos mostra justamente o contrário. Né? Preguiçosos para conseguir a sua própria vida. E o estilo de vida do cristão não pode haver preguiça. Né? Uma coisa que o cristão é conhecido muito é por comer demais. Né? O crente não bebe, mas come, é beleza, né? Irmãos, comer demais é pecado. É um fruto da carne. Sabe, são coisas que a gente tem que parar para pensar. Né? Parar para pensar porque se Jesus é nosso estilo de vida, o pecado não pode fazer parte desse estilo de vida. O pecado ele tem que estar fora do nosso estilo de vida. E esse aqui talvez seja um dos mais difíceis, é um que eu tenho muita dificuldade, eu confesso aqui diante da igreja, que é ajudar os fracos na fé. Por quê, irmãos? Porque vamos pensar nos Tessalonicenses, era uma cidade grega, a maioria ali tinha crescido no meio da idolatria, os gregos para a idolatria eles eram uma tristeza, eles mudaram totalmente de pensamento, de paradigma, de tudo por causa do Evangelho. Eles mudaram tudo. Mas mesmo assim ainda existiam os fracos na fé. Aqueles irmãos que você vai lá, irmãos, e dá o ombro e fala, vamos lá. Aí você luta, daí o bichinho vai cair de novo. Aí você de novo. E de novo. Sabe, irmãos? Mas Paulo, ele fala para que nós cuidemos dos fracos na fé. Ajudar os fracos na fé. E no caso da paciência, irmãos, ter paciência com todos. Não é só com alguns, é com todos. Termos paciência com todos. A paciência é o fruto do Espírito, irmãos. Gálatas 5:22 vai dizer isso muito bem claro, porque o fruto do Espírito é o fruto, né? Então é o fruto só. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, paciência, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, a paciência, ela faz parte deve fazer parte do nosso estilo de vida. Na vida diária, como nós vimos no começo, vou até ler de novo, irmãos, a definição de estilo de vida. O estilo de vida refere-se ao modo como a pessoa vive sua vida diária, suas escolhas, seus hábitos, valores e atitudes. Jesus Cristo ele deve ser incluso em tudo isso que nós estamos falando, irmãos. Porque, irmãos, Jesus ele tem que estar incluído nas escolhas do que assistimos, do que vemos, do que falamos, do que pensamos. E isso, irmãos, impacta significativamente a nossa vida. Mas temos que parar para pensar e analisar. Irmão, ser cristão não é a coisa mais simples do mundo. Não é. Por quê, irmãos? Porque Deus ele nos chama para deixar. Deus ele nos chama para colocar coisas novas no lugar do que deixamos, hábitos novos, pensamentos novos, ter firmeza, não ser preguiçoso, não ser tímido, não ser fraco na fé. É muita coisa para pensarmos. Né? E tudo isso, irmãos, eu diria que tem que ter alegria em tudo isso aí. Tem que ter alegria. Alegria de crescer como pessoa, alegria de congregar com os irmãos, alegria, irmãos, de ter paciência, alegria de ajudar os fracos na fé, alegria de ajudar os preguiçosos, e por aí vai, irmãos. Eugene Peterson, um outro teólogo que eu gosto muito também, tem uma frase que diz o seguinte: a paciência é a virtude que nos permite viver em harmonia com o ritmo de Deus, que é sempre mais lento que o nosso. Nós vivemos, irmãos, na era da correria. É para ontem. Né? É interessante que teve um terremoto na Tailândia, se não me engano. Tailândia, né? Foi feio o negócio lá. E tem alguns missionários que eu conheço, eu tenho contato deles de lá,
E eu mandei uma mensagem, né? Você manda em 1 segundo já volta, né? É muito rápido, né? Se a gente para pensar. Tailândia, longe pra caramba. Aí, irmãos, paramos para pensar assim, nosso ritmo é rápido, né? Eu digo que, eu costumo dizer que a nossa geração hoje é a geração de hoje, 3 minutos está pronto, né? Só que não alimenta, não ajuda nada, mas está pronto. Né? Mas o ritmo de Deus, irmãos, é sempre diferente do nosso. É lento, é na hora dele. É na hora que ele quer. É na hora que ele quiser. E se ele quiser. Por isso, irmãos, muitas vezes, né, a paciência é um fruto do Espírito tão difícil de ser alcançado, ou talvez tão pouco buscado. Mas Deus nos chama para termos paciência. Paciência com as pessoas, com as situações, porque esse é o nosso estilo de vida. Esse é o nosso estilo de vida. Então Paulo ele está ensinando a esse povo de Tessalônica que já estava bem, né, espiritualmente já estava um povo que dava um bom testemunho, que outras pessoas olhavam para eles e viam Cristo, mas mesmo assim eles tinham muito o que aprender. Isso vale para cada um de nós, irmãos. Eu tenho 40 anos de evangelho, legal, tenho muito que aprender ainda para glorificar a Deus. Irmãos, e nesse texto nós vamos ver, na última parte, que são vários outros ensinos, né? Ensinos difíceis tanto quanto os outros que passaram, né? Minha próxima série será Lições Difíceis de Aprender. A Bíblia é abarrotada de lições, irmãos, que sempre é difícil de aprender. E essa é uma delas. No versículo 15 vai falar o seguinte: não pagar o mal com o mal. Como é difícil, irmãos. Como é difícil, capítulo 15. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Há um ensino difícil, irmãos. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem, uns aos outros. Difícil, irmãos. Né? Pisaram no meu carro, né? Pisou no meu carro uma vez só. Né? Não precisa de duas, não leva essa fora para casa, não. Oi? O meu também. Então, mas quem tem o estilo de vida de Jesus, a sua vida é diferente. Né? Pagar o bem com o mal. Né? Pagar o bem uns aos outros. E isso, irmãos, Paulo está escrevendo para a igreja, não é para quem é de fora, para quem é da igreja. É para nós, que somos da igreja. Me fez mal, né? Desaforo para casa nunca, né? Mas pagar o mal com o bem. Como é difícil, versículo 15. Versículo 16, irmãos. Estejam sempre alegres. A alegria do Espírito Santo. Lições difíceis demais de viver. Intelectualmente a gente aprende. Realmente eu devo estar alegre. Irmão, se a gente parar para pensar, todos nós que aceitamos Jesus Cristo, a gente tem o maior motivo do mundo para estar alegre. É a salvação. Não existe nenhum carro, nenhum presente, nenhum dia, não existe nada maior do que isso, irmãos, porque é toda eternidade com o Senhor. Não existe nada maior, não tem como ser maior do que isso. Se isso não satisfazer o nosso coração, nada vai satisfazer. Por isso, irmãos, essa alegria de sempre nos lembrarmos que temos a salvação em Cristo. É por isso que ele deve ser, irmãos, o estilo de vida de cada um de nós. Porque temos a maior felicidade, irmãos, de passar da morte para a vida. Todo aquele que não tem Jesus é morto. E nós que aceitamos Jesus, passamos para a vida. Passamos, irmãos, a fazer parte da família do Senhor Jesus. Não existe nada maior do que isso. Nada, não existe nada. Mas é uma lição difícil de aprender, irmãos. Uma outra lição também, versículo 17. Orem sempre. Orar sempre. Qual é a nossa vida de oração? Às vezes eu fico me perguntando, irmãos, como temos orado? Né? Muita gente, eu pergunto sobre ler a Bíblia. Você lê a Bíblia todo dia? Pastor, todo dia não, né? Mas eu oro todo dia. Eu faço comparação com o passarinho, irmãos, que para voar, qual asa é mais importante? A direita ou a esquerda? Qual asa do passarinho é mais importante? Né? Senão não voa, né?
Agora, a oração, irmãos, na vida do cristão é a mesma coisa. O que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? As duas coisas, irmãos, são a base de tudo, né? Tudo começa, irmãos, na oração e na leitura da Bíblia, para que tenhamos esse estilo de vida que realmente vale a pena ser vivido. Porque é muito gostoso hoje a igreja tem muita tecnologia. Eu estava lembrando recentemente, quando eu comecei a tocar bateria, muito tempo atrás, as igrejas nem tinham costume muito de ter bateria na igreja. Faz tempo. Mas, você lembra quando a igreja tinha uma... Principalmente presbiteriano. Não gostava. Rapaz, foi uma luta, irmãos. E a minha bateria não só era mal vista, irmãos, como era uma bateria tão velha, que o irmão falava, parece que vai desmontar na sua mão. Tão velho que está. Né? Mas eu fico pensando, irmãos, foi um momento da minha vida muito gostoso e tal, mas muitas vezes nós baseamos a nossa vida, igual eu tinha, no tocar, ou no cantar, ou hoje até no pregar também. Mas a nossa vida cristã, irmãos, ela é verdadeiramente lá fora. Ela é verdadeira no seu dia a dia. Ela é verdadeiramente, se você ouve essa palavra e segue, amanhã às 6 da manhã, ou às 7, a hora que você acorda, e começa a sua vida cotidiana. Isso, irmãos, é viver a palavra de Deus. Isso realmente é ser agradecido a Deus, como é no versículo 18. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Toda a diferença aqui está, irmãos, no estar unidos em Cristo. Cristo é a base de tudo. Cristo é a base de tudo. Nós seremos agradecidos se estivermos com o Senhor Jesus. Então, irmãos, desde o início até o fim, toda a diferença é Jesus. O estilo de vida só vai ser diferente se Jesus estiver no lugar certo, que é no centro da nossa vida. Ele sendo a base das nossas vidas. Aí, irmãos, nós vamos conseguir sim pagar o mal com o bem, ter alegria, orar sempre, ser agradecidos ao Senhor. Lições difíceis de aprender. Lições difíceis de aprender. Mas o Senhor Deus, Ele nos guia para um estilo de vida, de como o Senhor Jesus, Ele ordena. Jesus, Ele não pede, tá, irmãos? Ele ordena. Porque na nossa sociedade hoje, falar que Deus, Ele ordena, Ele exige, parece mais um palavrão, né? Porque Deus é bonzinho. Deus é um Papai Noel quase. Né? Você fala de um Deus justo, não, Deus é amor. Deus sempre é amor. Mas Ele é justo. Ele é justo. E essa justiça, irmãos, ela vai se cumprir também. Porque nós queremos um Deus bom. Não, eu sou assim, vou viver assim, vou morrer assim, né, Gabriela, né? Não, irmãos. Deus nos chama para ter um estilo de vida, só que Ele não pede, Ele ordena. Uma ordenança que eu gosto muito de Jesus, que é Mateus 28, 19, que diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, é uma ordenança. Aí eu fico me perguntando quantos discípulos eu já fiz. Quantos discípulos eu já fiz? Porque ele falou, por favor, se der tempo, porque você trabalha, você estuda, você tem seus filhos, seus netos, você tem seus vizinhos. Se der, você faz discípulo. Está escrito assim? Não. Ele está mandando, vai e faça discípulo. Não tem nenhuma condicional, não tem nenhum por favor, se der, não, é para fazer. E a pergunta que eu faço para nós aqui de Santa Maria é: estamos fazendo? Irmãos, Deus, Ele ordena, Ele manda. E quando Ele manda, irmãos, o que nos resta a fazer é obedecer. É obedecer a palavra de Deus. Por isso, irmãos, sejamos agradecidos a Deus, porque antes nós éramos mortos, agora nós vivemos. Antes nós éramos cegos, agora nós vemos por causa de Cristo. Ele é tudo em todos, para todo sempre.
Amém. Amém? Deus nos abençoe, irmãos, muito bom compartilhar. Eu convido toda a igreja a participarmos agora do corpo de Cristo.